Salve, salve, amados e amadas! Mais uma vez uma satisfação inenarrável estar na idílica presença de todos vocês com a matéria mais linda do mundo, aquela com F de fácil, F de física, trazendo para a videoaula de hoje resolução de exercícios do estudo dos gases. Amados e amadas, os exercícios que nós vamos resolver hoje são exercícios das listas que foram passadas a vocês anteriormente. Lista de gases e a lista de mistura gasosa e equação de Clapeyron. Tudo bem? Vamos adiante então, meus amigos, futuros aprovados da Universidade do Brasil, para a nossa primeira questão, que é a questão de número 3 da lista de gases. Vamos dizer o que diz essa questão da PUC do Rio de Janeiro. Olha só, um gás ideal, confinado, é submetido a um processo tal que seu volume final é maior que seu volume inicial. Considere as afirmações abaixo referentes ao processo. Na afirmação número 1, nós temos o seguinte: se o processo é isotérmico, a pressão final do gás é menor do que a pressão inicial. Maravilha. Na número 2, nós temos: se a temperatura final do gás é maior do que a inicial, o processo é isobárico. Se a final do gás é maior do que a inicial, a temperatura final do gás é necessariamente maior do que a temperatura inicial. Show de bola, amados e amadas! Vamos então ao seguinte. Temos aqui as nossas alternativas. É o correto o que se afirma em alternativa A, somente a primeira afirmação é correta. Alternativa B, 1 e 2. Alternativa C, 1 e 3. D, 2 e 3. Ou E, 1, 2 e 3. Todas as alternativas são as corretas. Amados e amadas, nós precisamos avaliar aqui, então, a afirmação por afirmação que nos foi dada. Vamos avaliar a primeira afirmação. Ela diz o seguinte: se o processo for isotérmico, ou seja, lei de Boyle-Mariotti, temperatura constante, a pressão final do gás é menor do que a pressão inicial. Certo ou errado? Amados e amadas, a número 1 está corretíssima. Sabe por quê? Por um motivo. Se a gente está falando de um processo isotérmico, pressão e volume são duas grandezas inversamente proporcionais. E olha só o que acontece aqui para nós. O nosso volume final não está sendo maior do que o inicial? Bem, se o processo é isotérmico, volume e pressão são inversamente proporcionais e o volume final é maior, logo a pressão final tem que ser o quê? Menor do que a inicial do gás, tornando então correta a afirmativa número 1. Na afirmativa número 2, ele diz o seguinte para a gente: se a temperatura final do gás é maior do que a inicial, o processo é isobárico. Gente, isso vale? Não. E eu vou dizer o porquê. Amados e amadas, afirmar que a temperatura final do gás é maior do que a inicial não é exclusivo de um processo isobárico. Eu posso ter um outro processo em que a temperatura também pode ser, a temperatura final pode ser maior do que a inicial. Tudo bem? Por exemplo, imaginemos que nós estamos falando de uma equação comum da equação geral dos gases, uma situação comum da equação geral dos gases. Essa temperatura pode sofrer um aumento tranquilamente, onde as três variáveis de estado vão modificar. Show de bola? Com um aumento de temperatura. Não é exclusivo dos processos isobáricos. Vamos ao número 3. Olha o que ele diz. Se a pressão final do gás é maior que a inicial, a temperatura final do gás é necessariamente maior que a temperatura inicial. Sim, amados e amadas. Por qual motivo? Nós não estamos falando de um processo onde o volume final também aumenta? E olha só, a pressão e a temperatura, elas não são diretamente proporcionais para nós? Se elas são diretamente proporcionais, se eu aumentei volume, se eu aumentei pressão, a minha temperatura, isso quer dizer que a minha temperatura também aumentou. Maravilha? Aumentei o espaço para as partículas. O que é que faz a pressão aumentar ao aumentar volume? O aumento também da temperatura. Maravilha? Logo, para nós, a letra certa é a letra número C, que diz para a gente que corretas são as afirmativas 1 e 3. Vamos adiante, então, com o próximo exercício, o exercício número 10 da nossa lista de gases ainda, tudo bem? Olha só, o exercício número 10 diz o seguinte:
Um gás ideal é mantido sob volume constante. Se a temperatura e a pressão do gás aumentam, assinale o que for correto. Amados e amadas, se é uma transformação a volume constante, estamos falando de uma transformação isocórica, lei de Charles. Tudo bem? Ele quer saber o que é que vai acontecer com temperatura e pressão do gás aumentando diante das nossas situações. Olha só. A número 1. A razão entre a temperatura e a pressão deve aumentar? Amados e amadas, isso é verdade? Não. Concorda comigo que se nós temos um processo isovolumétrico, a razão, pressão por temperatura, forma uma constante? É o que nós vimos em aulas anteriores. Tudo bem? Então, se temperatura e pressão estão aumentando, isso quer dizer que a razão entre elas aumenta? Não, ela permanece constante. É o que diz a própria lei de Charles. Tudo bem? Na número 2, a energia cinética média das moléculas deve aumentar? Amados e amadas, se a pressão e a temperatura do gás estão aumentando, olha só, temperatura aumentando, aumenta grau de agitação. Se aumenta grau de agitação, aumenta a velocidade. Logo, a energia cinética média das partículas, sim, aumenta. Marca 2, que ela é correta. Show de bola! A número 4 diz o seguinte para nós. A distância entre as moléculas do gás deve aumentar? Será que vai aumentar, amados e amadas? Acho que não, né? Por qual motivo, Tite? Por um único motivo. O volume, ele está sendo mantido constante. Se o volume está sendo mantido constante, ou seja, não tem mais espaço para esse gás poder se expandir, logo a distância entre as suas moléculas não vai aumentar. Ela vai permanecer a mesma. Tudo bem? Próxima afirmativa, a afirmativa número 8, diz para a gente o seguinte. O número de colisões por unidade de área entre as moléculas do gás e a parede do recipiente deve aumentar. Com certeza. Amados e amadas, nós não temos aqui que a nossa pressão está aumentando? Se essa pressão aumenta, isso quer dizer então que o que nela se traduz, ou seja, o choque das partículas com a parede do recipiente, que é o que define a variável pressão, também vai aumentar. Aumento de pressão, aumento de choque das partículas com a parede do recipiente. É correta a número 8. Tudo bem? A soma, então, para nós, das corretas, vai dar 10. Estão corretas afirmativas 2 e 8. Vamos à nossa próxima questão, amados e amadas, questão número 13, ainda da lista de gases, e vamos ao comando dela. Diz o seguinte, 2 recipientes, 1 e 2, estão interligados por um tubo de volume desprezível, dotado de uma torneira T, conforme o esquema a seguir. Num determinado instante, o recipiente 1 contém 10 litros de um gás a temperatura ambiente e pressão de 2 atm, enquanto o recipiente 2 está vazio. Abrindo-se a torneira, o gás se expande exercendo pressão de 0,5 atm, quando retorna à temperatura ambiente. O volume do recipiente 2 em litros, então, vale. Amados e amadas, o esquema da questão é esse, que está mostrado. As alternativas para nós para responder são essas aqui. Eu gostaria de chamar a atenção a vocês em relação à classificação dessa transformação. Alguém aí conseguiu de cara observar que tipo de transformação nós estamos tendo? Claramente, uma transformação do tipo isotérmica. Percebam só vocês, amados e amadas, o seguinte, a nossa torneirinha que ele falou aqui, entre um balãozinho e outro, é essa torneira que se encontra aqui no ponto médio. Tudo bem? Na hora que eu aciono essa torneira para permitir que esse gás venha a penetrar, este outro balão venha a ocupar esse outro espaço aqui, a temperatura do meu sistema ela vai sofrer variação, enquanto o gás estiver fazendo a transferência para poder ocupar todo esse volume, ou seja, o volume do haltere aqui, digamos assim, dos 2 recipientes. Só que, na hora que atinge o equilíbrio dessa situação, nós vamos retornar à temperatura ambiente. Ou seja, no estado inicial e no estado final, a temperatura é a mesma. Se nós temos a mesma temperatura para estado inicial e final, estamos tratando de uma transformação isotérmica. Tudo bem? Temperatura não vai mudar, ou seja, uma transformação segundo as leis de Boyle-Mariotti. Vamos então à resolução da nossa questão. Se a transformação é isotérmica, vale então a lei de Boyle-Mariotti, que diz que para mim
que o produto pressão e volume inicial é uma constante. Então, P1V1 igual a P2V2. Vamos lá, então. Olha só, no início nós temos uma pressão de 2 atm, foi dado para nós na questão, e o volume que o gás ocupava era o volume dessa parte do haltere aqui, de 10 litros. Foi dado. A pressão final ele também mencionou para a gente, disse que fica em 0,5. O que nós precisamos saber é qual é o valor do volume final. É o que nós vamos ter aqui. Isolando o nosso VF, facilmente nós vamos perceber que esse volume final ele é de 40 litros. Só que, ó, vermelhinho aqui para você. Toma cuidado. Toma cuidado. Por qual motivo, galera? Pelo seguinte, perceba que o 40 ele está até aqui, ó, a letra C. Mas ele é a resposta da nossa questão? Não. Por um motivo. Por que, prof? Que esse volume de 2 eu não posso considerar 40 litros. Porque na hora que eu abrir, amado e amada, essa torneirinha aqui, ó, o volume que o gás está ocupando é o volume do recipiente 1 com o recipiente 2 junto. Beleza? Esses dois volumes juntos estão dando 40 litros. E olha só qual foi a pergunta que ele fez. O volume do recipiente 2. Ele não quer o volume dos dois caras juntos. Ele quer apenas o volume desse cara aqui. Tudo bem? Então, indo aqui adiante, nós podemos equacionar a situação da seguinte maneira. Podemos dizer que o volume final, ou seja, o volume total desse recipiente, é o volume da parte 1 com o volume da parte 2. Maravilha. O volume final, podemos dizer então aí que o nosso volume 2, que é o que nós estamos procurando, vai ser o volume final menos o volume 1. Dessa forma, o volume 2 para nós. O volume final nós calculamos, está aqui, ó, 40 litros. Quem é o volume 1? Ele vale 10. Show de bola? Dessa forma, nós vamos ter que o nosso volume do recipiente 2 vale, então, 30 litros. Resposta, letra D de amor. Adiante, amados e amadas. Agora, lá na nossa lista de mistura gasosas e Clapeyron, por gentileza, pegue aí a sua listinha e já vá direto para a questão de número 2. Tudo bem? Listas em mãos, vamos então ao comando da questão. Considere 2 balões infláveis de propaganda fabricados com tecido de poliéster inextensível. Isso quer dizer então que o tecido não é em forma de elástico, ele não pode se distender, ele fica ali com aquele volume dele bonitinho. Um dos balões tem iluminação interna feita com uma lâmpada incandescente, que dissipa muita energia por efeito Joule. E o outro com uma lâmpada LED, de baixa dissipação se comparada à incandescente. Vamos então ao que diz a questão. Olha só. Supondo que após inflados com a mesma pressão, os dois têm a mesma pressão, os balões sejam vedados e não tenha vazamento. É correto afirmar que, após ligadas as iluminações dos 2 balões, letra A, o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna menor do que a do balão com LED. As temperaturas nos balões se manterão iguais, tendo em vista que as pressões iniciais eram idênticas. O balão com a lâmpada incandescente terá sua temperatura interna menor do que a do balão com LED. O balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior do que a do balão com LED. Logicamente, podemos ver aqui, ó, que a resposta correta é a letra D. Mas, Tite, vamos ver o porquê que a letra D é a nossa resposta correta. Amados e amadas, percebam vocês o seguinte. Professor, nós temos 2 recipientes, os balões, que estão à mesma pressão. Uma lâmpada é a incandescente, emite uma quantidade de energia muito grande em relação, maravilha, à lâmpada LED. O que isso quer dizer? Que ela vai aquecer mais o gás que está dentro daquele balão. Ela emite muito mais energia. Se ela emite muito mais energia, o que é que vai acontecer? Aumenta mais a temperatura. Se ela aumenta mais a temperatura e o recipiente não sofre nenhuma expansão, já que o material é inextensível, ele não sofre alteração de volume, logo as partículas vão ficar cada vez mais agitadas. Ficando cada vez mais agitadas, nós vamos aumentar o número de choques dessas partículas com a parede do recipiente. E aí, então, a pressão vai aumentar. Maravilha? Ou seja, maior pressão no balão que tem LED. Perdão.
maior pressão no balão que tem a lâmpada incandescente, porque ela emite mais energia na forma de calor. Dessa maneira, nossa resposta correta, a letra D. O balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior que a do balão com LED. Ele aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de choques então, e a pressão aumenta. Show de bola! Próxima questão, questão número 5, ainda na nossa lista de misturas gasosas e clapeiró. Diz o seguinte, galera, questãozinha top essa aí, ó, fica ligado. A bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Isso quer dizer então que o raio dessa esferinha vai ser de 10 centímetros. Concorda comigo? Maravilha. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sob pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Considere π igual a 3, a constante real dos gases igual a 0,08 atm vezes litro por mol Kelvin, e para o ar, comportamento de gás ideal. Massa molar desse gás igual a 30 gramas por mol. No interior da bola cheia, a massa de ar em gramas corresponde a... Temos aqui as nossas alternativas, quero saber qual é a massa de gás que nós temos lá dentro. Tudo bem? Podemos facilmente perceber, show de bola, já que ele deu para nós massa molar, também está dando a constante real dos gases, que nós vamos utilizar aqui, ó, o PV-nRT, a nossa equação de Clapeyron. Tudo bem? Amados e amadas, vamos substituir os dados que ele deu aqui para a gente. Se a gente reler a questão de novo, nós vamos perceber o seguinte. O dado de pressão, facilmente nós temos 1 atm. O dado de volume, cara, ele não deu para mim. A quantidade de matéria em unidade de mol, ele não deu. Ele deu a massa molar, gramas por mol, mas ele não deu a quantidade de matéria. Beleza? Temos aqui a constante real dos gases, 0,08, e a temperatura, logicamente, 300. Prof, você errou. Não é 300 não, ó, é 27. Tá errado? Tá não, né, galera? Enquanto estiver tratando de gases, tenho que estar com a temperatura em unidades de Kelvin. Tudo bem? Aí você se pergunta, prof, como é que eu vou conseguir o volume que esse gás ocupa? E como é que eu vou conseguir essa quantidade de matéria? Simples, fácil, de graça. Nós vamos lembrar, amados e amadas, em primeiro lugar, da nossa quantidade de matéria. Ela é quem? Ela é uma razão da nossa massa de gás pela massa molar. Olha só, a massa que nós estamos procurando pela massa molar que foi dada no problema. E esse volume aqui, amados e amadas, fica muito simples da gente calcular. Ele não falou pra gente que é uma esfera? Ele já não deu o raio dessa esfera e o valor de π? Pronto, temos tudo. Olha só, volume de uma onça morta, uma esfera. Olha só, 4/3 de π vezes r ao cubo. Show de bola, amados e amadas. Substituindo aqui, então, olha só, o nosso π valendo 3, como a questão pediu, e o nosso raio em metros, lembra, tem que estar em metros, igual a 0,1 ao cubo. Show de bola, todo mundo dividido por 3. Vamos então dizer que o nosso volume é de 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Mas eu pergunto a vocês, amado e amada, nós podemos utilizar metro cúbico nessa situação? Com certeza que não, né? Olha só aqui a constante real. O volume para nós não está em litros? Temos que transformar para litros. Prof, como é que eu faço isso? Simples, fácil, de graça. Pega a dica do prof aí, ó. Basta multiplicar por 1000. Tudo bem? Multiplicando por 1000, então, nós vamos chegar ao volume de 4 litros para o nosso balãozinho aí, a nossa bola. Tudo bem? Maravilha! Agora que nós já temos os dados da quantidade de matéria e do volume, continuemos na nossa equação. Olha só, o nosso volume de 4 litros, achamos aqui calculando, e no lugar de quantidade de matéria, vamos colocar o que ela vale, massa por massa molar. Show de bola, amados e amadas! Olha só então, substituindo aqui todos os dados, deu um bug nos dados aqui, ó. Temos aqui então que 4, esse produto aqui da pressão e o volume, igual a massa, é o que nós estamos procurando, massa molar do gás, 30 gramas por mol, ele deu. Constante real dos gases, 0,08, e a temperatura de 300 Kelvin. Adiante, então, vamos chegar nesta equação. Olha só, dividindo esse 300 por 30, chegamos no 10, mantemos o 0,8. Tudo bem? De vez em quando a gente multiplica isso aqui,
nós vamos ter então que a nossa massa vale 4 dividido por 0,8. Multipliquei o 10 pelo 0,08, cheguei aqui, e o que está multiplicando para o outro lado dividindo. Facilmente nós encontramos então que essa nossa massa é uma massa de 5 gramas de gás que existe na bola. Maravilha, 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 amados e amadas. Está chegando aí a questão número 10. Ainda da nossa lista, você deve estar se perguntando, meu Deus, esse vídeo não acaba. Calma, maninho, já está no final. Segura aí um pouco, pede um pouco de água para a mamãe, pede aí um biscoitinho, uma bolachinha para abrir aquele apetite para o almoço. Show de bola. E vamos aí com muita força, muita fé, o vestibular vem por aí e o Enem também está chegando. Não se preocupa que vai dar tudo certo, porque você está com certeza do lado da melhor equipe da sua cidade. Logicamente, só podia estar falando da equipe do Colégio Objetivo. Olha lá, questão número 10, então, amados e amadas, diz o seguinte. Um recipiente de 105 litros contém neônio à pressão de 10 atm e 77 graus Celsius. Outro recipiente de 35 litros contém argônio à pressão de 40 atm e 7 graus Celsius. Num dado instante, abre-se a válvula que conecta os dois recipientes de modo que a mistura ocupe o volume total e a temperatura se estabilize em 42 graus Celsius. Determine a pressão total da mistura gasosa. Amados e amadas, pela última linha aqui do nosso comando, facilmente nós percebemos que estamos falando de uma situação de mistura gasosa. E nós percebemos que as nossas variáveis de estado são todas diferentes aqui, né? Logo, para nossa resolução, vale esta equação. Gostaria de chamar a atenção de vocês para as temperaturas, tudo bem? Estão todas em graus Celsius. Por favor, converta elas para Kelvin, tudo bem? Converta elas para Kelvin. Vamos então aqui aos dados. Olha só, amados e amadas, nossa pressão do primeiro gás, primeiro recipiente, estava aqui, ó, a 10 atm, foi dado, o volume de 105 litros e a temperatura de 77 graus Celsius. Mas posso jogar 77 graus Celsius? Não, né, galera? Eu tenho que converter para Kelvin somando 273 unidades. O que nós vamos chegar aqui, ó, a 350 Kelvin como temperatura. Show de bola. Substituindo agora aqui, ó, do segundo gás, que nós vamos misturar, pressão de 40, tudo bem, volume de 35 e a nossa temperatura de 7 graus Celsius, 280 Kelvin. Show de bola, amados e amadas. Prosseguindo com a nossa equação, nós vamos chegar nisso aqui, ó. Ele falou pra gente aqui no final, ó, que o nosso volume total da mistura, ou seja, a soma desses dois anteriores, que vai dar 140, chegou numa temperatura que se estabilizou em 42 graus Celsius, 315 Kelvin. Não esquece, beleza? Tem que usar em Kelvin. Fazendo então aqui as devidas continhas, vamos ter aqui, ó, que esse 10 vezes 105, vamos chegar aqui em 1050, tudo bem? 10 vezes 105, 1050. Dividido por 350, que é a temperatura, e aqui, ó, 1400, beleza, que é o produto de 40 vezes 35. Show de bola, dividido por 280. O que é que nós vamos fazer aqui então, amados e amadas? Vamos dividir essas duas parcelas, chegando aos valores de 3 e 5. Tá vendo o 315 que está dividindo? Vai para o outro lado multiplicando essa soma aqui, ou seja, 8 vezes 315. Tudo bem? E o 140 que está multiplicando, passa dividindo. Isolando, então, a nossa pressão, vamos chegar a um valor final de 18 atm para a nossa mistura gasosa. Viu só como foi fácil? Só aplicar e ficar ligado com a conversão de unidade de medida e a equação que você está utilizando, que é justamente quem vai dizer para você é a sua questão com os comandos que ela traz. Amados e amadas, olha só, eu não disse que estava no final? Mais uma vez foi uma satisfação inenarrável estar na presença dos meus aprovados e estaremos juntos, eu tenho certeza, não vai demorar
para mais aulas para a gente, ó, buscar a nossa vaga na universidade. Um beijo, um abraço e um cheiro no sovaco de todos vocês. Não esquece de se inscrever, tudo bem? E de dar o like no vídeo. Beijo, um abraço.